Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, meus irmãos, seja bem-vindo, tá bom? Não sai do vídeo agora, continue assistindo esse vídeo até o final, porque nesse vídeo aqui, você que está começando a pregar agora, é você mesmo, isso, você está começando a pregar agora, os seus sonhos é de ser um grande pregador. Isso mesmo. Então, para isso, estou aqui para te ajudar. Eu tirei tempo, alguns tempos, sentei para aprender. Alguém me ensinou. E hoje eu estou sentado aqui te ensinando, quero te ajudar. Porque a minha vontade, o meu prazer é que você seja um grande pregador do Evangelho. E para a gente ser um pregador, a gente tem que sentar e aprender. Foi isso que eu fiz. Então aqui eu não quero ficar, o que eu aprendi, eu não quero que fique só para mim. Eu quero dividir com vocês, meus irmãos. Gostou? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e prepara caneta e caderno na mão. Porque nesse vídeo você vai aprender a montar mais um esboço de pregação. Presbítero Mariano, a minha dificuldade é de montar um esboço de pregação. Se o seu problema for isso, dá um tchau pro problema. É só você abrir a sua Bíblia comigo agora. Em Gênesis capítulo 18, no versículo 14. Caneta e um caderno na mão. Eu vou te dar o tema de Gênesis 18, verso 14. Eu vou te dar o tema, os tópicos, subtópicos. Eu vou te ensinar como você monta essa pregação. Vamos lá? Vamos ler Gênesis 18, verso 14. Em casa primeiro, antes de você ir pregar, preparar seu esboço, ir para a igreja pregar, você tem que fazer o seguinte, em casa. Você ora a Deus, tudo começa com oração, tá? Não esquece disso, tá? A mensagem é Deus que dá, vem de Deus. Para isso você tem que ler. Então você coloca na presença de Deus em oração e Ele vai te dar um texto. Ele te deu o texto, foi Gênesis 18, você vai escolher um versículo chave. No caso aqui, o versículo chave é o 14 de Gênesis 18. Aí você vai ler só Gênesis 18, verso 14? Não, você tem que ler o texto todinho. Comece a ler Gênesis 16. Presbítero Mariano, é muita coisa. Quer ser pregador? Então tem que ler. Tem que ler. Não adianta. Não, eu quero ser pregador, mas não quero ler a Bíblia. Você começa a ler Gênesis 16. E vai lendo várias vezes. Pelo menos a homilética nos ensina que nós temos que ler o texto pelo menos 16 vezes. Isso eu aprendi na homilética. Que a homilética é a arte de pregar. Eu tenho aqui na minha estante, tá? A homilética, o livro de homilética. Então está ensinando tudo ali. Então você tem que ler o texto 16 vezes. Só ler 16? Não. Você tem que ler o texto e fazendo pergunta para o texto. Que pergunta, Presbítero Mariano? Vamos lá. Você tem que ler o texto fazendo pergunta. Que pergunta? Quem escreveu aqui? Quem foi? Que lugar foi que escreveu? Quem escreveu? Onde foi? Por que escreveu? Quem está falando no texto? Quem está no texto? Então, para isso, você tem que pegar o pano de fundo, estudar o texto várias vezes, fazendo pergunta, ler compassadamente, respeitando ponto, vírgula, certo, tudo certinho, não é ler atropelando tudo, senão você não vai entender nada. E é bom também você ter outras Bíblias, tá? Em outras introdução, né? Porque tem Bíblia que fala uma coisa, a outra já fala diferente, sendo a mesma coisa, mas é bom você ler várias Bíblias, tá? Para você entender melhor. Tem Bíblia que você é a linguagem de hoje, né? Tem outras que é mais difícil para você entender. Uma fala uma linguagem, outra fala em outra. Então você tem que entender, vai lendo outras Bíblias, faz pergunta para o texto, gasta tempo estudando. Ah não, presbítero, mas eu ouvi fulano dizer, o meu amigo, o pastor irmão fulano, disse que o Espírito Santo faz lembrar. Eu bato na mesma tecla aqui. O Espírito Santo, isso aqui de ler, não é com o Espírito Santo, não. Tem coisa que o Espírito Santo faz.
e tem coisa que é eu e você que faz. O Espírito Santo, meus irmãos, ele faz lembrar, mas se nós ler, tá bom? Tem pessoas que não lê livro, não lê nada, pega a Bíblia, eu vou para a igreja pregar, porque o Espírito Santo faz lembrar. Não vai com isso aqui. Aqui não é coisa do Espírito Santo fazer. É coisa minha e sua, é ler. Aí na hora que você for ministrar, aí sim o Espírito Santo, ele te faz lembrar. Por quê? Porque você já leu. Combinado? Certinho? Se você crê nisso aqui, deixa seu like, vai nos comentários, eu creio, Mariana, é por aí mesmo. Não vá nessas conversas de crente preguiçoso, tem alguns pregadores preguiçosos, tá? Que ele tem preguiça de estudar. Pega a Bíblia, põe na mão ali, ou no bolso, sei lá, dobra a Bíblia assim, chega na igreja, lê um versículo e vai começar a fazer barulho. Barulho sem Bíblia, sem palavra, sai fora. Para isso tem que ter barulho, mas tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. Porque é a palavra que sara, é a palavra que liberta, que cura, é a palavra de Deus. Tá bom? Não vá nessa daí que não precisa de ler livro, nem precisa de ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai lembrar. Não. Vai por aí. Lê, estuda a Bíblia, livro, comentário bíblico, dicionário, começa a estudar. Não só a Bíblia, mas livros, principalmente dicionário, comentários e outros livros. Vai lendo aí que você vai aprender, logo você vai ser um grande pregador do Evangelho, tá bom? A Bíblia diz que Paulo, ele estudava livro, tá? Paulo estudava muitos livros, tá bom? Eu não vou te falar o versículo no texto, vai lendo a Bíblia, procura aí que você vai ver. Eu já falei aqui em alguns vídeos que Paulo, tá? Citei o capítulo e o versículo, que Paulo, ele esqueceu os livros e disse assim para alguém, traz lá, tá? Que ele tinha esquecido dos livros, não é verdade? Eu já falei isso várias vezes, não vou repetir tudo de novo. Você já sabe onde está o texto, o versículo, tá bom? Eu já falei em outros vídeos, então não vou contar tudo de novo. Mas para isso, você, para montar a pregação, tem que ler 16 vezes, fazendo pergunta para o texto, ler o texto, ler contexto. O que é contexto? É o que vem antes e o depois. É Gênesis 18, 14, tem que ler Gênesis 16, 17, 18, ler o 19, fazendo pergunta, e você vai notando tudo aquilo que você aprendeu, tá? Você vai notando. Depois você volta, pega um caderno, senta, já tem notado tudo, aí você vai organizar o seu esboço. O esboço de pregação tem que ter início, meio e fim, tá? Não pode você bagunçar. Aquilo que você tem que notar no início, colocar no meio. Coisa do fim, você colocar no início, bagunçar. A pregação tem que ter, é ler, explicar e aplicar. Uma pregação sem explicação não é pregação. Porque quem está te ouvindo, ele quer sair do culto no final e quer entender. Olha, o que foi que ele pregou? Tá? Lembra disso que você está pregando para o povo. E o povo que está ali, os ouvintes, quer te ouvir. Uma pregação. Não é só ler um versículo e fazer barulho, que nem hoje, em muitos lugares, é assim. Então, eu bato mesmo na tecla. Pregação tem que ler, explicar e aplicar. Você vai pegar coisas de 2000 anos atrás e trazer para os dias de hoje. Não vai ficar só, tá pregando sobre Abraão, não vai ficar lá só contando Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, não. Traz para o dia de hoje. Lê, explicou e aplicou. Combinado? Aí aqui nesse texto, Gênesis 18, versículo 14, que é o verso-chave, você já leu tudo aqui, fez pergunta, entendeu o pano de fundo, aí você vai ler. Leu Gênesis 18 aqui, Gênesis 18, capítulo 18, verso 14, diz assim, ó. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Isso é uma pergunta, tá? Ao tempo determinado, daqui a um ano,
tornarei a ti, e Sara terá um filho. Deus fazendo promessa a Sara. Por quê? Deus olhou para Abraão de idade, já avançado da idade, Sara também, né? Antes era Sarai, Deus mudou o nome para Sara, era Abrão, Deus mudou o nome para Abraão. E Deus fez a promessa que ele ia ter um filho, da promessa que era Isaac. Quando Deus prometeu isso aqui, Sara deu risada, não desacreditando em Deus, tá? Tem que deixar bem claro isso aqui. Você tem que ler o texto, contexto para entender. Não é Sara debochando de Deus. Sara olhou para a idade dela e para o seu companheiro, viu idade avançada. Ela desacreditou disso aqui. Será que uma velha vou ter filho? O que é isso? Então, para Deus nada é impossível. Então, ela desacreditou aqui na idade dela, que não poderia ter filho. Mas Deus prometeu e cumpriu. Aí você lê o versículo de Gênesis, capítulo 18, verso 14, já leu o texto todinho que eu te falei, aí você vai tirar um tema. Qual o tema que eu daria aqui? O tema dessa mensagem seria assim: acreditando no impossível, tema. Aí você faz uma pequena introdução, abaixo da introdução você coloca pelo menos 2 ou 3 tópicos. O que é tópico? É dividir sua pregação em tópico. Aí você divide, primeiro tópico, olha o tema, acreditando no impossível. Primeiro tópico, para o Senhor nada é difícil. Aí você coloca o primeiro tópico. Abaixo do tópico, você lê o texto todinho, já entendeu, vai estudando, procurando referência bíblica, você vai colocar pelo menos 2 ou 3 subtópicos abaixo do primeiro tópico. O segundo tópico, baseado no tema, acreditando no impossível, o segundo tópico é: devemos crer na promessa de Deus. Segundo tópico. Abaixo desse segundo tópico, você vai estudando o texto, dentro do texto aqui, você vai estudando e você vai encontrar referência dentro do texto, ou em outro livro mesmo, e coloca algum subtópico abaixo do segundo tópico. Subtópico é uma coisa, tópico é outra. Então, o tema, 2 tópicos, abaixo dos tópicos, subtópico, que é o assunto, que é a mensagem, tá? E depois tem a conclusão. Aí você conclui a sua pregação. Então a pregação é aqui, ó, tem um início, tema. Depois do tema vem uma pequena introdução. Da introdução, os tópicos, que é a sua pregação dividida. Primeiro tópico, segundo tópico. Nesse daqui foi só 2 tópicos. Abaixo dos tópicos, você coloca subtópico, que é a sua mensagem, assunto. Você vai trazendo aqui, tá? Você já leu o texto, então aqui você vai estudar o texto, que Deus vai, o Espírito Santo vai te lembrar, porque você leu. Amém? Então aqui está a pregação. Vou repetir o tema e os 2 tópicos, tá bom? O tema de Gênesis 18, 14. O tema é acreditando no impossível. Primeiro tópico, para o Senhor nada é difícil. Aí abaixo aqui você vai procurar subtópico, é assunto. O segundo tópico, baseado no tema, acreditando no impossível. O segundo tópico é: devemos crer na promessa de Deus. Aqui você vai trazer mensagem. Só pelo tema e os tópicos, Deus vai abrir a tua mente, o Espírito Santo vai te lembrar muitos assuntos em cima disso aqui. E depois você vai concluir, tá? Dizendo assim: Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problemas que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação. Por quê? Por mais difícil que seja, Deus resolve o teu problema. Isso aqui é uma pequena conclusão. E aqui completou o esboço. Gênesis 18, versículo 14. Aqui está a pregação. Volta o vídeo, vai notando tudo e pode pregar essa mensagem. Tá bom, meu querido? Que Deus continue te abençoando. Assista os vídeos, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo aí, porque no próximo vídeo tem mais bolsa de pregação para você que está começando a pregar agora. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Tá bom, meus irmãos? Tchau.